E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. São com certa frequência. Algum dia já me viu falar sobre isso. Felipe tinha um salário de interino mesmo, um salário baixo para o que se pratica no mercado, evidentemente, não para a média da população brasileira. E aí, depois de um ano tão vitorioso, ele está pedindo uma valorização profissional à altura do patamar a que ele chegou, né, de primeira prateleira. Na semana passada a gente colocou, aliás foi essa semana, antes do Natal, a gente colocou aqui, teve gente que considerou já o Felipe Luiz o principal treinador em atividade nas prateleiras que a gente fez de técnicos da Série A aqui no Brasil. O Flamengo tem esse dinheiro para pagar o Felipe Luiz, mas gerido com lógica empresarial, o Flamengo não quer dar o braço a torcer tão facilmente, porque entende que uma valorização assim de entre 4 e 5 vezes o salário de funcionário não é algo tão simples assim. Mesmo tendo dinheiro, mesmo fechando o ano, graças aos méritos do clube, arrecadando mais de 2 bilhões de reais, o Flamengo entende que dar um salto de 4, 5 vezes com lógica empresarial é algo que o clube não gostaria de fazer. Gostaria de ir mais devagar no salto do Felipe. E isso tem travado a negociação, apesar de já imaginar que seria um pouco difícil, eu imaginava que essa época do ano a gente já estaria tratando da renovação, porque eu não vejo muita opção, nem para Flamengo, nem para Felipe. Vai para onde o Felipe? E quem o Flamengo traz para o lugar dele? Ganhando a mesma coisa que ele está pedindo hoje, que é o que qualquer treinador pediria ao Flamengo. Mas o Pedro conta pra gente o que tem de novidade desse assunto e se está andando a renovação do Felipe com o Flamengo, Pedro. É um jogo de xadrez, né, Rizek? Um esperando o movimento do outro, poucos, ambas as partes cedendo muito pouco, como você disse, essa valorização que o Felipe pede por todos os títulos conquistados. O que a gente ouve conversando com as pessoas nos bastidores é que o Flamengo vê com muito otimismo a permanência do Felipe Luiz, porque embora ele não tenha dado a resposta dessa última proposta de contrato que o Flamengo fez, ele participa ativamente do planejamento, da montagem do elenco do Flamengo para 2026. Então esse é hoje o principal indício de que ele vai topar permanecer para a próxima temporada. Para além disso, o Felipe tem um compromisso na Granja Comari. Vai tirar a carteira Pro no curso da CBF, ali na segunda quinzena de janeiro. Então ele tem esses compromissos aqui no Brasil, pensando na sua formação como profissional, e do outro lado ele participa muito desse planejamento do Flamengo para a próxima temporada, e é exatamente isso que dá esse otimismo da direção flamenguista pela permanência do treinador. Pedro, você volta daqui a pouquinho para falar do futuro do Neymar, certo? Fechado. Voltaremos sim, Rizek. Até mais. Valeu, meu caro. Quando a gente pensa Felipe Luiz e Europa, qual a primeira cidade que vem à mente de vocês? Madrid, certo? Delícia, Madrid? Cidade maravilhosa. Gosta? Então a gente vai sair do forno que está o Brasil, com essas altas temperaturas nesse fim de ano, e vamos ao inverno europeu, com o Fernando Calas, falando com a gente ao vivo de Madrid. Calas, bem-vindo ao Seleção, meu caro. O que você pode falar sobre essa relação Felipe e Atlético, e se você imagina o Felipe no Atlético no futuro próximo? Vamos começar com esse assunto hoje. Bem-vindo à Seleção. Os títulos do Flamengo foram notícia, e foram muito notícia aqui na Espanha, né? O Felipe, ele sempre foi considerado um jogador muito inteligente, né? Um jogador muito querido pela torcida do Atlético de Madrid, mas um cara que também jogou na base do Real Madrid, né? Então, assim, ele tem uma relação também muito próxima com o Deportivo de La Coruña, né? Que está hoje brigando para subir para a primeira divisão. A gente está vendo aí as imagens dele visitando o clube agora nas férias, né, com a família. A gente vê aí um carinho enorme dos jogadores, da comissão técnica com ele. Ele é um cara da casa, né? Agora, o problema é que o Atlético de Madrid tem o Alex Ferguson deles, né? Um treinador que, enquanto ele quiser treinar o Atlético de Madrid, pelo menos, assim, nada indica de que o Simeone vai sair do Atlético, né? Então, o Atlético, por exemplo, nesse momento está fazendo uma excelente campanha na Champions League, está classificado na classificação direta, né, no top 8 da Champions League, iria direto para as oitavas de final, e tem 2 jogos relativamente fáceis, né, o Galatasaray e o Bodo Glimt, para fechar. Ele só depende dele mesmo, né, para poder ganhar esses 2 jogos, inclusive, assim, botar um pouco mais aí de gols marcados, né, no saldo, para poder ajudar, né, no desempate. Mas, assim, no Campeonato Espanhol, que
está dominado pelo Barcelona, está lá em terceiro lugar, né? E é basicamente o que a diretoria pede do Simeone todos os anos, né? Então, não tem nenhum sinal nesse momento de que o Simeone vai embora. Mas também tem o fato de que, né, o clube acabou de ser vendido, né, para a Apollo, que é um grupo de investidores, né, americanos, um negócio bilionário. O Atlético de Madrid está construindo o que vai ser já tem um dos melhores estádios do mundo, né, o Metropolitano. Ele está construindo o que vai ser uma das melhores, né, cidades esportivas do mundo, ao lado do aeroporto. Vai ter até piscina de onda, daquela que a gente vê lá em Abu Dhabi, no Campeonato Mundial de Surf. Vai ter uma igual aqui, ao lado do estádio do Atlético de Madrid, o Hotel 5 Estrelas, né, e uma coisa, inclusive, que está assim, mudando completamente até a infraestrutura da cidade nessa região. Então, assim, com a chegada desses investidores, né, que vão realmente pegar o timão do clube no meio de 2027, né, no final da temporada 26-27, da próxima temporada, aí, de repente, pode ser um momento de mudança. Né, mas nesse momento, aqui na Europa, a gente não vê nenhum sinal de que no Atlético de Madrid, né, o Simeone está pensando, né, ou cogitando deixar de dirigir o clube. Porque a torcida do Flamengo acompanha os dois noticiários, a renovação do Felipe e a situação do Simeone no Atlético, porque me parece um destino óbvio quando o Felipe for começar a trajetória dele na Europa. Aguardemos os próximos passos. Bora falar sobre uma outra renovação que está emperrada, que está se arrastando um pouquinho. Felipe Luiz do Flamengo, Camila Barbieri, é o que o torcedor quer saber, porque o homem tem o salário mais baixo entre os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Era uma aposta quando foi oficializado, mas o cenário mudou muito nessa temporada. Quero saber da renovação, tem alguma novidade? Já assinou, ainda não? Conta tudo, minha amiga. Boa tarde. Ei, Vini, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente, né? Até porque ele, além de tudo, além de ser essa aposta, conseguiu provar com títulos, né? Com conquistas aí para ter essa valorização. Mas antes eu quero trazer um detalhe aqui do climinha do Rio de Janeiro, viu, meus amigos? Muito quente por aqui, temperatura para mais de 30 graus e a gente segue em busca dessa informação, né? O torcedor também tem muita expectativa para saber sobre essa informação. Depois da conquista da Libertadores, principalmente do Brasileiro, a gente ouviu muito nas ruas, né, o pessoal falando sobre a permanência do Felipe Luiz. E agora, trazendo para vocês a informação mais atualizada que a gente tem, é o seguinte: essa semana o Boto conversou com os agentes, né, do Felipe Luiz para falar sobre essa renovação de contrato. O Felipe havia pedido uma valorização salarial, um número X, um valor X, e a informação que a gente tem é que o Flamengo sim chegou a esse valor, que estava dentro ali do que o Felipe Luiz imaginava ser satisfatório para ele. Ou seja, nessas circunstâncias, fica então na mão do Felipe Luiz a decisão de permanecer ou não. E a gente lembra o seguinte, que o contrato dele vai até o dia 31, hoje é dia 26, né? Então poucos dias aí para bater o martelo, para realmente resolver. Aí, no primeiro momento, no meio do ano, a ideia era que esse contrato fosse até o final de 2026. Mas agora a tendência é que, se der tudo certo com essa valorização salarial, né, um salto que chega a ser a 3 a 4 vezes mais do que o Felipe ganha atualmente, então aí coloca o salário do Felipe Luiz entre os primeiros, né, da primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, dando certo a questão salarial, que é o que está emperrando no momento, aí o vínculo até 2027 deve ser o acertado, então, entre as partes, entre Flamengo e Felipe Luiz. E o que isso impacta, né? Muitos torcedores perguntam sempre a questão de reforços. O que a gente sabe, que a gente tem monitorado, é que o Flamengo pensa no centroavante, né? Pela questão também de ter uma opção além do Pedro ali, zagueiro, também goleiro. Mas isso tudo vai depender do nome, né, do Felipe Luiz permanecendo ou não, porque a gente sabe que ele também participa desse processo ativamente, de nomes que agradam mais ao treinador, para até montar esse elenco, ou melhor, reforçar esse elenco que já é, a gente sabe, muito competitivo, né? Então o Flamengo não precisa aí investir tanto, trazer tantos nomes assim, porque já tem uma base bem formada e uma base que o Felipe Luiz conhece muito bem, né? Então, claro que
esses reforços chegando, aí vai depender desse sim, né, do Filipe Luís, que a informação que a gente tem é de que tá tudo já posto na mesa e agora a tendência é que ele dê a resposta, né, mas que o Flamengo teria chegado então a esses valores, com essa grande valorização salarial, até por conta das conquistas que o Filipe teve aí nesse grande ano do Flamengo, né? E o que a gente sabe é que ele viajou depois do Intercontinental para Espanha, para passar aí as festas com a família. A gente até viu nas redes sociais dele, ele postando foto com a família e tudo mais, né? Curtindo aí esse Natal, esse fim de ano. Então, a qualquer momento, a gente pode ter essa resposta que eu tenho certeza que vai ser um grande presente de Natal para a torcida do Flamengo, né, Vini? E são duas histórias muito parecidas, né, Camila? De Santos e Neymar, Flamengo e Filipe Luís, porque todo mundo sabe o que vai acabar acontecendo, mas enquanto não rola aquele anúncio oficial, o torcedor fica na expectativa, né? Mas eu tô contigo também, acho que vai dar tudo certo para essa permanência do Filipe Luís. Um beijo, minha amiga, bom trabalho para você, para toda a nossa equipe aí no Rio de Janeiro. Trazer pra gente as atualizações do Flamengo. Não sei se essas negociações envolvendo a renovação do Filipe Luís, Pedro, foram retomadas. Tem alguma atualização? Bruno, tudo bem? Você gosta de novela? Porque, pelo visto, está estendendo bastante, está passando aí de qualquer situação de minissérie, série, está virando uma novela mesmo essa situação do Filipe Luís, porque parte a parte, as duas partes dizem que já poderia ter assinado. Mas por que não assina? A gente pergunta de um lado para o outro. Não, porque faltam algumas questões e tudo mais, então não poderia ter assinado, né? Porque há algum probleminha de parte a parte. Questão financeira, pegando ainda para ter ajustes, questão de cláusula de saída, o Flamengo quer uma proteção também, porque não adianta renovar com o treinador e perdê-lo daqui a 6 meses, digamos assim. Então o Flamengo está debruçado em cima da mesa com contato com os representantes do Filipe Luís para tentar esse acordo. É uma situação que começa a gerar um pouco de incômodo, essa não confirmação por enquanto da permanência, porque o Filipe Luís tocou todo o planejamento com o José Boto, o diretor de futebol que está até na Europa, enfim, dando várias entrevistas sobre o futuro no futebol europeu, etc. Mas o presente diz que o Flamengo ainda não tem um técnico definido para a próxima temporada. Isso começa a gerar até um certo incômodo, porque para deixar tudo certo, né, até 31 de dezembro, quem sabe assinar o último dia de contrato do Filipe Luís, com um substancial aumento para ele, de repente o que for melhor para parte a parte. Mas dizem que caminham, essa informação, caminha a situação, os dois lados estão caminhando, mas ainda falta alguma coisa. Falta sim esse acerto aí, tá tudo pegando entre Filipe Luís e Flamengo, mas causa uma estranheza, Bruno, porque está demorando demais, está esticando demais a corda essa permanência do Filipe Luís para 2026, depois de tudo que apresentou em 2025. É aquela novelinha para deixar o noticiário quente. Isso. Do rubro-negro. Isso. É bom, a gente gosta, né, Mari? A gente gosta. É isso aí, Pedro. Obrigado, viu? O Inter voltou a conversar com o Flamengo pelo Vitão. O Vitão deixou claro nos bastidores que prefere o Cruzeiro, já conversou com o Tite, sabe do projeto do Cruzeiro, só que o Inter, por conta dessa dificuldade nas negociações e porque tem uma dívida aberta ainda em aberto com o Flamengo por conta do Thiago Maia, não descartemos para já então o Flamengo. A gente já falou aqui várias vezes do Flamengo que tem interesse na contratação do Vitão, tentou a contratação do Vitão e o negócio não foi para frente. Como essa negociação entre Inter e Cruzeiro emperrada nesse momento, o Flamengo surge novamente como forte interessado, porque agora o Inter, que até pouco tempo atrás não se mostrava muito disponível em colocar o Vitão para quitar essa dívida envolvendo o Thiago Maia, hoje o Inter se mostra um pouco mais disponível. O problema é que o Vitão prefere o Cruzeiro nesse momento. Enfim, é uma longa negociação, é um longo imbróglio, mas podemos dizer no Fala Fonte, na nossa live de hoje, que o Flamengo continua no radar, ou pelo menos o Vitão continua no radar do Flamengo. Veremos os próximos dias, os próximos capítulos. Vou te falar, mas o Vitão entraria no lugar de quem nessa zaga do Flamengo aí? Léo Ortiz e Léo Pereira? Só um questionamento. Não, mas eu acho que aí é a questão que desde a saída do Fabrício Bruno não tem um reserva ali, né? O Flamengo precisa de jogadores pro elenco. Eu acha o Vitão para ser reserva? Você acha que ele aceitaria? Sim. Não sei não, Bruno Vicari. Não sei não, hein? Mas o Flamengo precisa de zagueiros, não precisa? Não tá atrás dessa posição, Bruno Andrade? Tá atrás. O Flamengo busca um zagueiro e um zagueiro de alto nível. Tudo bem que inicialmente chegaria para ser reserva, mas o Flamengo só buscando nome grande.
A gente falou aí que o Brasão é o alvo prioritário para o gol do Flamengo, mesmo tendo o Rossi. Então o próprio presidente, apesar de falar um monte de bobagem recentemente aí e enfim, falar mal de pessoas que trabalham com a gente na comunicação social, fazer tonzinho pejorativo, ele explicou que vai gastar mais do que nunca no Flamengo esse ano, ou para 2026. E Vitão faz parte desse projeto, o Brasão faz parte desse projeto, entre outros jogadores. Então eu quero saber do chat o seguinte, ó, se você fosse o Vitão, o que você faria? Você iria para o Flamengo disputar essa posição? Você iria para o Cruzeiro? Ser titular? Ou ficaria no Internacional? Tá? Inclusive tem a enquete no chat também, né? Ou outro time. Tem a enquete no chat, é uma enquete para você votar, mas manda a opinião também, porque aqui a gente informa e vocês opinam. Isso, boa. Tá? O Hernan, porque é isso, né? Tem o Léo Ortiz, tem o Léo Pereira. Sim. Mas a verdade é que desde a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo, ele na rotação dos zagueiros, por conta de contusão. O Danilo, a gente viu que já jogou de zagueiro. Exato. Também. E é por isso que o Flamengo tá precisando, ou tá buscando um nome aí importante também para compor o elenco, Hernan. E é um jogador jovem, né? O Vitão é um jogador jovem, que você tem essa possibilidade de você também rejuvenescer ali a posição. Tem jogadores muito bons da base que estão subindo, mas que precisam ter um tratamento sem ser aquela coisa de, que nem o João Vitor aconteceu, acabou meio que jogado aos leões ali e tal, e enfim, a torcida acabou pegando no pé. No Flamengo a situação é diferente. O Felipe é prova aí, entrevistou o Royal, que é experiente e teve problema com a torcida, né, de passar confiança, aquela coisa toda. Isso serve muito para os jovens. Então a tentativa do Vitão é muito nesse sentido. E tem um outro ponto também que é importante. Léo Ortiz tem mercado no futebol europeu. O Léo Ortiz tem passaporte comunitário. Então, assim, o Léo Ortiz não é de agora que há um interesse, por exemplo, do futebol italiano. Então, assim, vamos ver que também o mercado pode se movimentar no sentido dos jogadores que lá estão. O Léo Pereira terminou o ano de maneira extraordinária. O staff